Um rabetão de parar o trânsito, um homem muito sacana e um ralo pra lá de fedorento. Eu sou o Douglas Heraldo do blog Listas Literárias e já já te conto essa história. Olá, leitores e leitoras, eu sou o Douglas Heraldo do blog Listas Literárias, sim, aquele blog com as listas mais criativas e originais da internet brasileira, e hoje vou falar daquele livro que é um dos meus queridinhos da minha estante, um dos queridinhos da minha vida enquanto leitor, que me acompanha seja em leituras e releituras e também nas minhas pesquisas. Estou falando de O Cheiro do Ralo de Lourenço Mutarelli. Por isso tenho certeza que vai valer muito a pena esse vídeo, o seu like, o seu joinha e também se inscrever aqui no nosso canal. Então bora lá! Publicado originalmente em 2002 pela editora Devir, O Cheiro do Ralo é a estreia de Lourenço Mutarelli na literatura depois de sair dos quadrinhos, meio em que ele sempre foi aclamado e reverenciado. A obra também alcançou um grande sucesso logo após a adaptação, com a direção do Heitor Dalia, do filme em qual o Selton Mello acaba fazendo o papel do narrador protagonista, o papel principal. E, aliás, esse filme é um grande problema e um grande erro, consideramos nós. Não pelo filme, a qualidade ser ruim, enfim, mas pelo fato que perderam a grande oportunidade de utilizar o Carlos Moreno no papel principal. Se o Carlos Moreno, aquele cara da propaganda da Bombril, eu não consigo ver os cartazes do filme sem ver ou sem imaginar como seria interessante o Carlos Moreno lá naquele papel. Mas enfim, O Cheiro do Ralo então é esta estreia acachapante, bombástica de Lourenço Mutarelli na literatura, já entregando tudo que ele nos tem entregue com as suas obras e com as suas narrativas literárias. Uma obra marcada pela abjeção, pela crueza da linguagem, marcada pelas suas referências que vão da erudita à mais esculhambada e pobre possível. Enfim, Lourenço Mutarelli sendo Lourenço Mutarelli. E é sobre este livro de estreia do Mutarelli, que nós falaremos hoje neste vídeo. De uma maneira singela e bem resumida, O Cheiro do Ralo conta a história de um homem, e a gente já sabe que nas narrativas do Lourenço Mutarelli, os protagonistas serão sempre um homem que vai ter uma idade semelhante à sua durante o processo de escrita. Enfim, ele vai sempre jogar com esses tons do autobiográfico e da experiência pessoal em seus personagens, sempre confundindo onde termina um e onde começa o outro, mas enfim, isso é muito também do fazer literário. Então aqui a gente vai ter este homem ali pela volta dos 40 anos, que é o narrador protagonista do romance, e toda a história gira em torno, primeiro, da fixação deste narrador protagonista pela bunda, pelo derrière, pelo toba de uma garçonete, e essa fixação vai perseguindo este narrador protagonista, que é dono de uma loja de quinquilharia, de velharia, onde ele utiliza todo o seu status de poder para humilhar, negociar e explorar as pessoas do centro de uma metrópole paulistana bastante decaída, bem verdade. Além disso, também, nessa loja de quinquilharia, se você ainda não leu a obra ou não viu o filme, vai saber que ela passa por um problema de um ralo entupido, um ralo que traz de volta toda a merda, toda a bosta da sua existência, tanto material quanto espiritual, digamos assim, quanto metafísica, porque o ralo aqui, esse fedor do ralo, será uma espécie de alegoria, uma espécie de metáfora para sua própria existência pessoal enquanto protagonista. E aí ele vai sendo não só corrompido, mas corrompendo este ralo e fazendo inclusive alusões também tradicionais já na obra de Mutarelli, que é a sua lembrança e a sua relação da existência enquanto uma espécie de nosso inferno próprio. E esse ralo vai ter relações e alusões, pelo menos, no sentido de representar o inferno, assim como o fiofó alheio. E aí o Mutarelli, voltando em algo que também é muito característico das suas narrativas, que é lembranças da parte da Idade Média, ele vai lembrar quadros como os do Bosch, dessa natureza do fiofó presente nas obras da Idade Média, relacionando esta parte anatômica do ser humano com o inferno. Tudo isso já nos entrega então aí um bando de elementos interessantes e que valem a pena certamente a leitura de O Cheiro do Ralo, e também que colocam ele num espaço muito único e muito próprio da nossa literatura brasileira. E a grande síntese é um pouco exatamente esta. Toda a narrativa vai se basear a partir deste narrador protagonista das suas
reflexões e das suas narrações desse seu dia a dia, tanto em busca desta garçonete, por qual ele terá uma grande fixação em sua bunda, enfim, né? Vai ser o seu grande objeto de desejo, que ele vai chamar de Rosebud, inclusive, né? Vai ser essa fixação maior dele. Também essa questão do ralo, a relação com os outros clientes que vão surgindo no decorrer da loja. Aliás, e quanto a este narrador protagonista, a gente pode dizer assim, ó, que é mais um dos elementos do Mutarelli. Ele segue um caminho pouco usual, ele nos entrega criaturas defenestráveis, criaturas abjetas, protagonistas execráveis quanto ao seu comportamento e ao seu modo de vida. Porque o narrador deste romance, O Cheiro do Ralo, é intragável no sentido do que ele expõe, a sua misantropia, porque é um misantropo, inclusive consciente, que vai tratar isso diretamente na narrativa, deixando isso bem claro, que acaba tendo aquela percepção sempre repetida na literatura do Lourenço Mutarelli de que a vida é dura, que a vida é imprestável, que não vale nada, né? Um olhar bastante duro e pesado para com a existência humana. E esse narrador radicaliza isso nas suas proposições e nas suas reflexões a respeito da existência, a respeito da própria metafísica. Para ele, tudo, né, é motivo de cinismo, exploração e poder. Ele é um narrador do qual nós vamos acompanhar sempre com aquela cautela, observando uma série e uma sequência de maldades que ele perpetra sobre as pessoas que ele acaba se relacionando durante a narrativa. Um dos elementos, e que daí até careceria talvez um vídeo único e exclusivo, é a relação que este narrador protagonista tem com a personagem Balanga, que é uma viciada em crack da região da loja onde está, e os abusos perpetrados por este homem sobre ela são de uma discussão interessantíssima pensando na realidade brasileira. Quanto a esse narrador ainda, que certamente é um dos destaques de O Cheiro do Ralo, a gente vale dizer que ele é um personagem que ele não é nomeado, ele não possui um nome, ele não possui uma identidade. Nós vamos conhecê-lo tão somente a partir das suas ações e das coisas que ele vai nos entregando sobre ele mesmo. Há algumas referências a respeito, né? Ele é um cara muito parecido com o cara da propaganda do Bombril, por isso a minha fala ali no começo do vídeo, lembrando a questão que seria interessante, ou pelo menos cômico, o Carlos Moreno no papel protagonista do filme do Heitor da Lia, né? Mas isso é uma viagem de leitor, tão somente. Ele não tem essa identidade totalmente estabelecida, sem um nome. A cara dele é marcada, as feições deste narrador protagonista, a partir dos diálogos com outros personagens da narrativa, vão sendo colocadas de uma forma metamorfa e transfigurada. Aliás, tenho trabalhado em algumas pesquisas discutindo, inclusive, ele é um narrador que vai nos lembrar muito mais a própria essência do mal e do diabo, inclusive porque os seus interlocutores vão fazer alusões a isso. Talvez um Mefistófeles ali, picaresco, como dizia o Haroldo de Campos, enfim, são algumas coisas que a gente pode analisar e pensar mais na parte escrita, que demanda essa lógica de argumentação, mas essa associação deste narrador protagonista ao demônio é uma das questões também que a gente vai encontrar aqui no Cheiro do Ralo, porque a postura deste narrador, ela é intragável, e se o leitor e a leitora têm aquele estômago mais fragilizado para algumas leituras, inclusive, podem não compreender bem aquilo que se propõe Mutarelli. Aliás, O Cheiro do Ralo é uma das obras que eu estudo na minha dissertação do mestrado, do buraco ou abjeto, né, o mundano e o popular na literatura do Lourenço Mutarelli, e aí tem muito a lógica do buraco nessa narrativa e em outras do Lourenço Mutarelli, mas ali eu falo alguns elementos, especialmente a respeito da recepção da obra do Mutarelli. Entre seus leitores é bem tranquilo, e ele felizmente não tem encontrado leitores daquela cultura fácil do cancelamento, porque numa leitura deficiente, numa leitura não proficiente do leitor, pode causar estranhamento e até fuga da leitura de uma obra como O Cheiro do Ralo, porque a partir da intenção do autor ele quer nos entregar um personagem totalmente machista, misógino, carregado de preconceitos, carregado de problemas éticos e morais. A moral para ele é uma
coisa muito própria e singular deste protagonista, né? E a leitura não proficiente de Lourenço Mutarelli poderia causar enganos nesse sentido de que a pessoa, até porque isso não é tão raro de acontecer, eu infelizmente encontro muitos exemplos de pessoas que disseram: ah, não li tal autor porque é machista, ou não li tal autor porque o personagem é machista e tudo mais. De fato, nós vamos ter obra que esse machismo, essa misoginia é um problema. E aqui está um dos elementos que eu acho mais interessante, mais curioso e positivo em Lourenço Mutarelli. Primeiro, que ele conscientemente nos entrega um personagem constituído de tal forma, totalmente abjeto, nojento, na verdade. O narrador protagonista do Cheiro do Ralo é alguém extremamente nojento que nós teríamos muita dificuldade de conviver. E isso surge em outras obras de maneira mais ou menos romantizada, e não discordo de pessoas que abortem essas leituras, né, de obras que caem nesse sentido. Porque tem muita obra que vai tratar o personagem machista. Vamos pensar, eu li um livro recentemente da Colleen Hoover, né? E ela tem essa crítica a respeito de alguns personagens dela, da questão da relação tóxica e tudo mais. Lá, por exemplo, eu vejo tranquilo. É um tanto problemático porque parece que não há uma discussão crítica, uma referência crítica e às vezes até uma naturalização desses comportamentos que são condenáveis. Agora, no Lourenço Mutarelli, aí é o seu grande valor, ao meu ver, pelo menos ao meu ver enquanto leitor, é que ele nos coloca isso, e isso nos diferencia. Penso que talvez isso nos diferencia uma grande obra de uma obra de entretenimento mais simples ou mais medíocre, enfim, né, das obras que talvez sumam e se apaguem. Porque a questão aqui do Lourenço Mutarelli não é que ele nos entregue um vilão, né? Eu sempre penso às vezes que quando nós passamos a achar o vilão legalzinho e o vilão passa a ser o nosso modelo de conduta, o filme é problemático ou a interpretação foi problemática em algum sentido, porque não foi bem eficiente. O Mutarelli, pelo contrário, ele nos entrega um protagonista que não é o vilão, mas é o protagonista, e esse protagonista não nos leva a aceitar as suas teses. Esse protagonista não nos leva à concordância das suas teses, assim, esdrúxulas, de certo sentido. Até porque, num livro que tem tanta cena de putaria, tanta cena envolvendo sexo, tanta cena envolvendo corpo, é um dos livros menos eróticos que você vai encontrar na sua vida, com certeza. Ainda que, como dentro da própria narrativa, ele se entregue quase que uma ode ao fiofó e ao toba. Não é isso que você encontrará aqui. Você não encontrará esta erotização, esta valorização do comportamento abjeto do seu narrador protagonista. E isso vai diferenciar sempre o grande e o péssimo autor no meu sentido. Porque se a leitura te provoca, mesmo você pegando um narrador protagonista totalmente abjeto, totalmente misógino, machista, preconceituoso e com tudo que é defeito, e você passa a refletir e a questionar aquela postura e aquelas teses desse narrador, é porque o autor nos levou à reflexão. Entretanto, se a gente passa a achar, não, o cara é isso porque a vida é assim e tudo mais, naturalizando, de certa forma, o procedimento, a gente pode ter um problema de construção ou de falha, ou às vezes na nossa interpretação aí, que não é o caso com Mutarelli. A gente, embora adore essa leitura, a gente entenda que tem um misantropo, um cara da péssima espécie narrando romance, nós não vamos aderir às teses desse narrador protagonista, porque ele vai remexer com os nossos instintos internos e primitivos quanto ao seu comportamento, ao mesmo tempo que nos colocará questões filosóficas a se considerar nessas perspectivas. E tudo isso que eu já falei já mostra todo um valor, sim, constituído, importante e fundamental nas interpretações de Lourenço Mutarelli. Aliás, uma das coisas mais fantásticas em Lourenço Mutarelli é justamente esta interligação que ele pega dois polos binários e junta numa coisa só e nos leva às novas reflexões e também a velhas reflexões. Se ele utiliza aqui referências de TV a cabo, músicas populares, outras mais clássicas, se ele pega, às vezes tem livros que ele faz com maços de carteira de cigarro, ao mesmo tempo que ele pega estas referências do mundano, do dia a dia, do cotidiano, essa coisa barata, essa coisa
que a gente não vê geralmente nos livros, né? Especialmente naqueles livros que nós vamos dizer, sim, isso é uma grande literatura, isso é uma grande obra da literatura brasileira. Se isso não é muito comum, aqui no Mutarelli isso surge com uma perfeição, casando com questões profundas e complexas como a filosofia ou a psicologia. Este é um livro que a gente vai encontrar tanto essas referências baratas, especialmente o narrador protagonista, ele é e aí é quase inverossímil, né? Ou não, eu conheço pessoas assim, e às vezes talvez eu seja um pouco assim também, enfim. Ele é um narrador protagonista que vai dos programas mais mequetrefes da televisão a cabo, True TV, entre outros, mas também vai trazer as referências da arte, como os quadros do Bosch, como eu citei, da psicologia, Freud será uma constante, da literatura, Oscar Wilde, Burroughs, entre outros autores que serão lembrados, Kafka é sempre alguém que ressurge na obra de Mutarelli. Da filosofia, os romances de Mutarelli têm uma carga filosófica extremamente forte, ele não faz teoria. O que me diferencia em Mutarelli, que eu gosto nas minhas leituras de Mutarelli, aliás, tem um pouco disso. Ele é alguém que entende a teoria, ele entende a questão da academia, mas ele também entende o popular, ele faz essa confluência das duas coisas. Já li muita obra de literatura brasileira contemporânea, por exemplo, e em que a impressão que eu ficava ao ler é que o autor construiu um romance, assim, tentando naquele romance apresentar as teses do Nietzsche, Schopenhauer e tudo mais, né? Mas como se fosse quase um trabalho acadêmico, no sentido de ter ali um romance que explica lá um pouco as teorias do Nietzsche, o eterno retorno e todas as coisas mais. No Mutarelli ele não nos dá essa impressão, mas ele vai trazer isso e vai trazer essas referências, inclusive aqui a questão da fixação dele pelo bumbum, pela bunda da garçonete, né, vai ser muito emblemática em algumas questões. Ele vai trazer na sua narrativa, que outra fonte importante das influências de Mutarelli, que é Jorge Luis Borges, que vai falar sobre a questão do presente, né, do desejo, e o Borges tem um conto, tem um poema que será citado aqui no romance, a respeito dessa relação do desejo, do possuir. O Mutarelli também acaba reverberando algumas máximas. Schopenhauer é uma frase famosa que circula pela internet, a questão dessa relação entre a ânsia de ter algo e depois de possuir, porque o protagonista ele reverbera isso, né? A fixação, o desejo pelo objeto, e nesse caso o objeto é a bunda da garçonete, entre outras coisas que ele tem fixação, mas essa na narrativa vai ser a principal, e como ele se relaciona após ter e após realizar os seus desejos, né? E aí entra todo o cinismo do personagem, do narrador protagonista, porque o tédio que se instaura depois, aliás, e aí nisso a relação com o próprio processo da masturbação, o onanismo, que também é a repetida presença nas narrativas do Mutarelli, vão trazer essa percepção e esse sentimento, soa muito forte. Então, ele é um livro que você vai pensar, ele é um livro que vai te obrigar a pensar. O Mutarelli, apesar de uma narrativa popular, não popularesca no sentido de popular, assim, de um populismo, ele não é populista nesse sentido, né? Ele não é um caudilho populista, e isso é importante a gente pensar. O Cheiro do Ralo vai nos trazer uma série de possibilidades e reflexões filosóficas que vão estar relacionadas diretamente com os principais pensadores da filosofia e da literatura. Oscar Wilde, inclusive, é citado textualmente, Camus, entre outros. E aí é um livro que não se quer enquanto acadêmico, não se quer enquanto teórico, mas te leva também para esses caminhos e faz dessa obra assim, um livro que é uma pancada, uma porrada, publicado, como eu disse, lá em 2002 pela Devir. O filme ajudou bastante nessa carreira do Mutarelli. Aliás, e eu tenho a oportunidade de conseguir ler todas as obras do Mutarelli publicadas até agora. O que ele começa no Cheiro do Ralo é uma sequência, tem uma persistência na sua bibliografia, nas obras. Já tem até alguns vídeos que a gente colocou, que não estão muito bem legais os vídeos, acho que esse aqui vai ficar um pouco melhor, mas, por exemplo, o mais recente, o Livro dos Mortos, uma autobiografia hipnagógica, vai trazer muito desses elementos. Toda a narrativa do Mutarelli parte daquilo que ele foi no seu surgimento com o Cheiro do Ralo, além de um outro detalhe que torna ele um dos autores mais interessantes e fantásticos no aspecto do trabalho com a literatura, porque o Mutarelli tem
na concepção da linguagem, nas suas concepções de literatura, certamente está o processo da elaboração e da discussão da linguagem em todas as suas possibilidades, porque o Mutarelli, ele ao mesmo tempo mescla linguagens, ele estupra a linguagem, ele parte para a oralidade e parte para o erudito, ele consegue ter um trabalho assim que poucos autores na literatura brasileira nos entregam. Ele brinca com a questão dos gêneros. O próprio Cheiro do Ralo tem uma narrativa que tem o seu narrador em primeira pessoa, muito ágil, muito rápida, entrecortada, né? Que se passam em cenas, porque o pessoal vai entrando e saindo da loja, ou uma ou outra cena no quarto ou no bar, onde a garçonete, por qual ele tem um grande desejo, fica, e o Mutarelli vai fazendo isso, e às vezes a prosa, se a gente está falando de romance, estamos falando de algo de prosa, é invadida pela lírica, pela poesia, ao mesmo tempo que ele vai trazer adágios, o senso comum também dos ditados populares, tudo se encontra, tudo ressona na obra de Lourenço Mutarelli. Por isso que ele é um livro P das galáxias mesmo, é um livro que certamente, se você quer adentrar a literatura brasileira contemporânea a partir de compreender esses autores que publicam na contemporaneidade nossa, Lourenço Mutarelli é uma boa perspectiva para a sua jornada inicial, com esses avisos. Esteja preparado para tudo. Você vai encontrar coisas ditas de uma forma que nem sempre são esperadas, de uma forma sempre muito original e de uma estética assim avassaladora na literatura do Lourenço Mutarelli. E por incrível que pareça, com os seus personagens, com os seus protagonistas, que são eles são mesmo pessoas execráveis, você vai ver neles uma ponte, um intermédio, um interlocutor para reflexões mais profundas acerca da existência humana, sobre todas as nossas complexidades, sobre todas as nossas porcarias, inclusive, todas as nossas dependências, tanto da filosofia, da metafísica e também das exigências do corpo. Tudo isso vai estar presente na literatura de Lourenço Mutarelli, que vale muito a pena vocês lerem. Você pode chegar nela pelo começo da piada e do humor, que há um riso estranho e diferente no Cheiro do Ralo em toda a literatura do Mutarelli, mas você pode começar por aí e ele vai te levar assim a experimentos e, digamos, coisas bem mais profundas do que você imagina quando pega uma obra como O Cheiro do Ralo, um romance que, em tese, é sobre um ralo entupido de uma loja de quinquilharia mequetrefe, um homem bastante taradão, assim, aficionado por uma garçonete. E parece, olha só, num resumo, eu me lembro de uma aula de literatura que eu tive com a professora Cláudia Lorena, e que alguém comentava justamente isso, fazia uma resenha de um livro, de um conto, e dizia simplesmente assim: acontece só isso, né? Em tese, a síntese é só isso. E aí você vai descendo para as camadas do que Mutarelli traz, e é um aspecto gigante, gigantesco, o que a leitura e a sua ficção nos entrega. Eu sou o Douglas Heraldo, do blog Listas Literárias, e espero que vocês tenham gostado desta avaliação aqui em vídeo. A resenha de Cheiro do Ralo está lá no listasliterárias.com, inclusive, já tem algum tempinho que ela está lá, né? Eu li esta versão, obviamente, a mais recente, da Companhia das Letras, né? Que hoje é a editora por qual o Mutarelli publica. Você encontra a resenha do Cheiro do Ralo lá, assim como você encontra a resenha de todas as outras obras do Mutarelli no listasliterárias.com. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem aí nos comentários se já leram, se gostaram, se concordam ou não com as minhas perspectivas e visões a respeito do Cheiro do Ralo. Também não deixe de se inscrever no seu canal, aqui no canal, também no seu canal, também manda o seu canal que a gente se inscreve lá também, enfim. Mas não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like, o joinha. Até a próxima e um grande abraço.